Todas as grandes guerras dos judeus, depois que Jerusalém foi tornada a cidade deles, aconteceram por causa de Jerusalém. Por idolatria a Jerusalém, por deslumbre por Jerusalém, que aí se esqueciam de Deus, do próximo, da vida, do amor, da obediência, se tornavam religiosos empedernidos. Aí cativeiro, aí disciplina, destrói o templo, acaba com tudo. Aí eles começam a reconstruir tudo outra vez. Aí de novo atingem um estágio enorme de grandeza religiosa, aí se ensoberbecem de todos os modos. Deus envia seu filho e eles, ofuscados pela religião, não enxergam Deus. E aí é mais catástrofe. Como diz Paulo, até que o tempo dos gentios, até que esse aeon se complete, Jerusalém vai ser objeto de pisamento, de esmagamento, de prensa. É um lugar de juízo. E ele diz para Pedro, Paulo, você não vê que essa Jerusalém aí não é a Sara do casamento com Abraão, que gerou o filho da promessa? A Jerusalém Sara, que gerou o filho da promessa Isaac, não é deste mundo, está escrito lá, não é desta terra, é do céu. Não é feita com esses tijolos aqui. Essa aqui é uma Jerusalém que só gera guerra, escravidão, ódio, disputa e morte. Será que vocês não conseguem ver que o verdadeiro Israel é espiritual? Que o Israel carnal foi produtor de guerra? Assim como Jacó e Esaú guerrearam, esses Jacós carnais vão brigar contra os Esaús árabes, primos da mesma descendência, até o fim, um pegando no outro, disputando a cidade, a terra, brigando pela bênção, antagonicamente. Odeiam-se pela bênção. Nossa. É um horror, é um diabo posto ali. E quanto mais aquilo é idolatrado e dogmatizado por judeus, por cristãos e por muçulmanos, mais o urânio enriquecido da calamidade futura está sendo ali produzido por ações de natureza política, de enriquecimento de urânio político ali, que só pode produzir uma explosão devastadora. É só continuarem com as ênfases atuais que vocês vão ver no que vai acontecer. Eu estou com Paulo. E Paulo, se estivesse vivo hoje, diria, eu estou com Caio. Porque o Israel, o Estado de Israel, é como qualquer outro Estado. Faz coisas certas, faz coisas erradas. Quando faz coisas certas, a gente aplaude. Quando faz coisas erradas, a gente enfrenta. Sabendo que o povo de Israel, dentro do Estado de Israel, não é o Estado de Israel. O Estado de Israel é uma potestade política. O povo de Israel é feito de gente que concorda e não concorda com aquele Estado. Por isso tem uma eleição lá que está longe de ser unânime. Está ali, ó, porque metade do povo não concorda com esse tipo de Estado e atitude. E eu tenho muito mais a ver com o sentimento desse povo do que com as atitudes desse Estado. Por isso, mudar a embaixada para Jerusalém atende apenas o interesse do Estado de Israel, mas não atende e não facilita a vida do povo de Israel. O povo de Israel terá mais facilidade se diminuir a intensidade do problema político dogmático que Jerusalém suscita. E aí eu poderia falar o resto do papo de graça, mas o tempo ia acabar, meu querido Gustavo Mendes. Mas a gente vai falando sobre isso porque o assunto está longe de ter sido esgotado na Terra. A gente ainda vai ter muita discussão sobre isso no mundo. Beijo para você, Gustavinho. Deus te abençoe, meu filho. Eu estou aqui. Estou aqui. E aí? Mas tem como diminuir, Caio? Gustaviando rapidinho aqui, tem como diminuir esse problema? Diminuir... político dogmático. É só diminuir o dogma, né? Sim. Para diminuir o dogma. Se o Trump não tivesse ido lá com essa história de mudar a embaixada para Jerusalém, talvez se tivesse avançado muito mais numa discussão
um diálogo sobre pacificação. Quando ele fez isso, ele deu força para o Netanyahu e para aqueles que bancam o Netanyahu no poder, que é o lado mais radical, dogmático, ortodoxamente inflexível Tá. dos religiosos de Israel, de judeus. Então, aí vem o Bolsonaro, vai lá, botar mais lenha nessa fogueira. Aí só vão enriquecendo urânio. Enriquecendo urânio. É. Então para com isso, porque a questão em si já é problemática o suficiente. A gente não precisa ajudar a enriquecer urânio. E eu não faço distinção entre o povo de Israel e qualquer outro povo da terra. Não faço. Eu admiro, vocês vejam, quanta coisa minha positiva falada sobre Israel. Sobre a inteligência dos judeus, a diferença dos judeus. Tudo isso, a história dos judeus é uma história diferente. Agora, sem idolatria, sem fetichismo, sem culto a esse DNA. Isso, a gente já tem 4.000 anos de história para nos ensinar a desgraça que o culto ao DNA judaico cria, como é uma espécie de nazismo ao contrário. Nazismo ao contrário. É um arianismo ao contrário. Não sai matando os outros por aí, mas julga os outros inferiores. Não cria campos de concentração, mas cria campos de separação. Sim, de acepção. De pessoas. Sim. Então, isso tudo tem que ser visto só a partir dos olhos de Jesus e como Jesus olhou. Eu não quero dar a Israel nada além do que Jesus de Israel deu e acerca de Israel falou. Eu paro ali. E olha que desse pessoal aqui no Brasil, que vai a Israel e que não seja agente de viagem trabalhando, certo, seja gente levando gente, eu já levei mais do que todo esse povo somado. E o meu olhar nunca foi outro, sempre foi esse, de modo que eu nunca levei por nenhuma idolatria sagrada ou fetichista. Aprende-se demais, eu cresço e gosto de ver as pessoas irem abrindo os olhos, irem enxergando. Parece que camadas vão sendo tiradas, elas vão vendo. Adoro ser participante desse processo de iluminação dos olhos das pessoas, de compreensão.